Amigo do Blog Ser Flamengo, amigo da Nação Rubro-Negra, hoje eu estou aqui com o Marcelo Frazão, diretor de novos negócios do Flamengo. Marcelo, quiser dar um bom dia, boa tarde, boa noite aí para a rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, um prazer, obrigado Túlio pelo convite. E a gente vai bater um papo sobre o que o Marcelo faz, mais conhecido como Frazão, o que o Frazão faz hoje no Flamengo, falar um pouco do estádio próprio, torcida, ingresso, Gávea, Maracanã, tudo um pouquinho. Marcelo, minha primeira pergunta é: o que faz um diretor de novos negócios do Flamengo? Qual é as suas atribuições, vamos dizer assim, hoje dentro do Flamengo? Na verdade, essa nomenclatura novos negócios era para ser diretor de estádios, só que enquanto você não teve estádio, a gente colocou esse nome de novos negócios, mas na prática o que eu cuido, minhas atribuições aqui no Flamengo estão todas relacionadas ao match day, ao dia de jogo e à preparação. Então, basicamente, eu tenho a responsabilidade da operação dos jogos de mando do Flamengo, sejam no Maracanã, seja Volta Redonda, Cariacica, enfim, fora do Pacaembu, onde a gente for jogar. Apoio e toco algumas partes do processo de avaliação, de negociação relativas ao Maracanã. Em relação à ilha, acabei tendo a atribuição da concepção do projeto do estádio, junto com o Rafael, junto com uma série de outras pessoas aqui do clube, e também do planejamento e adaptação da ilha para a operação, que espero que aconteça em breve, e participo de alguma maneira da avaliação de outras oportunidades ou outros planos em relação ao estádio. E um outro aspecto que é a precificação dos jogos, relação com as torcidas, enfim. Tem uma série de atividades que aparentemente não ficam muito claras para quem vai ao jogo, mas existe a gente brinca que a gente faz uns 30 exagero, porque a média de público não chega a ser tão alta assim sempre, mas é quase como se a gente fizesse uns 5 Rock in Rios durante o ano, recebendo 70, 60 mil pessoas para dentro de um evento, para dentro de uma partida. Vamos entrar um pouquinho dentro do Maracanã. Eu queria que você falasse qual o modelo ideal para a operação de jogos do Flamengo no Maracanã, que o Flamengo que o Flamengo tenha lucros nesses jogos. Então aí você pode entrar um pouquinho no que vocês vêm fazendo hoje e naquilo que você considera como ideal para operar um jogo no Maracanã. É uma pergunta que ela não é simples a resposta, porque são de diversos tipos de modelos. Eu não citei aqui, eu trabalhei 1 ano e meio na concessionária, estava do outro lado da mesa até então. Então acho que é importante balizar talvez da origem. Na origem o Flamengo tinha um contrato com o consórcio que venceu em dezembro, onde o Flamengo ele tinha a operação sendo administrada pelo consórcio. Então você tinha uma regra de remuneração para o consórcio, que não necessariamente era o valor da operação, que variava conforme o público, conforme renda, e o Flamengo, na verdade, ele entrava quase como um cliente, ou seja, ele entrava com conteúdo, com a torcida, com o time, dividia algumas receitas e recebia a operação do consórcio. Isso fazia com que a renda que o Flamengo obtinha na época, em média, nos jogos, daria em torno de 35%, 40%. Quanto maior a renda, maior a participação do Flamengo. Você fala bruta ou líquida? Bruta. Tá? Nesse modelo, o consórcio um pouco que subsidiava jogos pequenos do Flamengo. O Flamengo, em alguns poucos jogos, tinha um público abaixo de 20 mil. Se você for colocar na ponta do lápis, é o tipo de jogo que dá um prejuízo grande dentro do Maracanã. Mas mesmo assim o Flamengo ficava ou com um prejuízo muito pequeno, ou na maioria das vezes 0 a 0, ou ganhando um pouquinho e o consórcio levava esse prejuízo. No momento que você tinha uma renda muito alta, o Flamengo aumentava a sua participação de receita, mas ao mesmo tempo o consórcio ficava com uma parcela maior, talvez, do que fosse o valor da renda. Então era uma parceria onde você tinha esse equilíbrio acordado, que o Flamengo sempre colocou como contrário a esse modelo, no sentido não de não cumprir o contrato, mas ele acordou isso, mas que não era o ideal. Depois do ocaso, vamos chamar assim, do consórcio, do desmonte da equipe em janeiro de 2016, a gente está vivendo situações muito diferentes. A gente viveu situações na volta do Maracanã, no final da temporada de 2016, que era um limbo entre governo, entre Rio 2016, entre Odebrecht, onde não houve cobrança de aluguel
Na verdade, o Flamengo assumia todas as despesas sem pagamento de aluguel e operava os seus jogos. Isso fez com que o Flamengo obtivesse uma média de renda próxima aos 60%. Você não tinha um pagamento de aluguel e o Flamengo passou a ter uma experiência nova, que era operar os jogos, ou seja, se responsabilizar por segurança, limpeza, orientador, coleta de lixo, imposto médico, bilheteria, catraqueiro, enfim, responsabilidades em relação a alguns aspectos de manutenção, de plantão dentro do Maracanã. Então o Flamengo passou a operar o estádio que não tinha acontecido desde a última reforma, a partir da Copa das Confederações. Então essa parcela de resultado aumentou, o Flamengo conseguiu operar com custos melhores do que acontecia dentro do consórcio e era beneficiado, digamos assim, por não ter um aluguel. Era como se o estádio fosse do Flamengo, o Flamengo não estava pagando um aluguel, simplesmente pagando o custo de jogo. Essa é uma situação que caso o Flamengo administre o estádio, e aí você tem mil maneiras de colocar essa administração, você pode administrar isso com parceiro, enfim, depende de vários modelos, mas em tese você teria que ter uma parcela ali dos jogos que poderia ser convertida para pagamento, seja da luz utilizada, seja da água, do gás, parte da manutenção durante o ano. Então é uma parcela alta, boa, eu diria, uma média interessante, 60%, 55% da renda, mas que talvez em outro modelo isso fosse um pouco diminuído. E aí a gente passou a ver um outro momento em 2017. Em 2017 não existia nem a perspectiva do Maracanã estar aberto. A gente fez um investimento grande para reabrir o Maracanã na estreia da Libertadores. Então o primeiro jogo ficou por conta do investimento que a gente fez, de pagar uma série de contas, uma série de ajustes dentro do estádio para transformá-lo novamente em funcional. Foi a segunda vez que o Flamengo fez esse esforço. A partir desse jogo, o Maracanã ficou funcional e a gente passou a ter relação pontual com a Odebrecht, né, com o consórcio, enfim, hoje está muito mais na mão da Odebrecht, não existe uma equipe do consórcio, onde a gente tem uma cobrança de aluguel alta. A Odebrecht lá cobra um aluguel que em jogos da Libertadores está em 700 mil, nesse último jogo na final do Carioca ficou em 20% da renda, que deu 630. E além disso cobra água, luz, gás, consumo de jogo, que dá uma média de 160 mil reais. Então você já parte de um borderô aproximando entre 850 e 900 mil de peso. Se pensar em 10% da férias, se pensar em todos os custos, você tem que ter uma renda de 1,5 milhão para o resultado ficar no 0 a 0. Então foram jogos onde sim a gente teve um resultado positivo, os 3 jogos da Libertadores, o jogo contra o Fluminense. Tivemos prejuízo na semifinal contra o Botafogo, que teve um público muito baixo. Então hoje a situação entre o Flamengo e o Maracanã é uma situação que o Maracanã ele é viável, não satisfatório para jogos muito grandes. Para jogos pequenos é um prejuízo na certa, não faz muito sentido jogar lá. E jogos médios, talvez, você vai publicar isso sábado, né? Talvez o jogo de quarta-feira agora seja um jogo de pequeno para médio, talvez a gente fique um 0 a 0, um pouco de prejuízo, um pouco de resultado, mas que aponta que o Maracanã nesse formato ele só é viável para jogos especiais, como a Libertadores, então, como... até para poder, já entrando já na que seria minha outra pergunta, o modelo ideal seria o Flamengo gerir o Maracanã, vamos dizer assim, 100%, como foi ano passado, seria tipo assim, considerando que se tem uma nova licitação, considerando que o Flamengo ganha essa licitação, ou tendo uma empresa parceira, alguma coisa, a gente não sabe qual vai ser os cumprimentos do edital, mas seria o Flamengo gerir o Maracanã 100%, tipo, ele sendo responsável desde a abertura, né, vamos dizer assim, do Maracanã, a venda de ingresso, tudo sendo por conta do Flamengo. Aí eu estou contando assim, sem ter ninguém para pagar, nem aluguel, nem... Aí daria o Flamengo obter um lucro, vamos dizer assim, ao longo da temporada. Claro que cada estratégia vai variando, jogo de médio porte, pequeno porte, grande porte. Seria mais ou menos isso que eu estou falando? Não, porque o que acontece? Quando você fala em gerir 100%, você fala em gerir 100% a parte boa e a parte ruim. Uma coisa é você olhar simplesmente para os jogos. Para os jogos, ok, vou pagar todos esses custos de operação, de gradeamento, etc. Vai depender muito mais do clube, ter uma média de público entre mínimo de 27, 30 mil, você vai sair dali no net com um resultado positivo. Só que já acontecia. Quando você fala de administrar o estádio inteiro, você está falando de todas as responsabilidades sobre o estádio. Você está falando sobre manutenção, você está falando sobre compromisso com o governo, todas as contas de consumo. Torna essa equação um pouco mais complicada, ou seja, você tem que entender de que maneira vai ser a relação do Maracanã
com cada um dos clubes que venham a jogar lá, você tem que entender qual que é a potencialidade de patrocínio, qual que é a potencialidade de venda de camarotes, qual que é a potencialidade de venda de eventos, shows, uma coisa são os eventos corporativos, que são vários, a potencial do Maracanã é grande em termos de eventos corporativos, quantidade de shows no ano, a rentabilidade do tour, então na verdade você está olhando o negócio como um todo, não só jogos. Então a resposta sobre o modelo ideal, ele na verdade parte de um conceito. O conceito é, Maracanã é um estádio caro, complexo, que por natureza, às vezes as pessoas se surpreendem e falam, mas é um absurdo o Maracanã não ser viável para todos os jogos. Então, é óbvio, né? O estádio para 70, hoje está 72, 800 e para lá, mas o estádio em tese, com todas as cadeiras, para 76 mil lugares, o bom senso diz que não dá para você ter um jogo de um terço dessa capacidade. Então, é um estádio que ele é bom para jogos médios e grandes, mas é um estádio que tem um custo muito alto em outros aspectos. E aí vem um ponto principal, não cabem 2, 3 entidades querendo ter lucro nesse estádio. Um estádio que a conta é muito apertada. Então acho que a posição do Flamengo hoje em relação ao Maracanã é muito... A gente quer ter a possibilidade de participar dessa concessão, caso se abra uma nova licitação, caso venha um edital, o edital permita isso, para exatamente a gente tentar eliminar o intermediário. O que é essa figura do intermediário? Qual o papel do Flamengo? O papel do Flamengo vai ser mandar seus jogos, operar seus jogos, controlar a bilheteria, controlar acesso ao torcedor, controlar todo o pacote que hoje em dia a gente está em tese controlando e que tem um parceiro que cuide de tour, de eventos, de shows, das outras receitas. O Flamengo acaba sendo a base para algumas receitas colaterais, como camarotes, como patrocínio, como alimentos e bebidas. Então que o Flamengo entre com a sua força, entre com a sua independência operacional de mandar os jogos, e que não tenha que dividir o seu resultado gerado em jogos para dar lucro para um intermediário ou, pior ainda, para subsidiar outro clube. Então é esse um pouco o modelo que a gente acredita. Isso tem um projeto, isso vem sendo discutido, como é que está isso dentro do clube? Na verdade você tem duas esferas, né? Você tem uma esfera jurídica, que é uma esfera que é jurídica negocial, que é a esfera de você ter uma definição finalmente do governo do estado em relação à concessão, em relação à licitação. Então o primeiro passo seria, não vamos optar em fazer a venda para o interessado atual que é o HDR, vamos para um caminho de nova licitação, ponto 1. Ponto 2, essa nova licitação, diferentemente da anterior, que ela permita que os clubes participem. Então fechou o ponto 2. Ponto 3, dada como vai ser o edital, de que maneira vai ser isso? A gente vai ter que entrar com um parceiro, o edital vai permitir que apenas um clube entre, ou os clubes vão ter que entrar em acordo, enfim, são várias possibilidades que a gente não tem noção do que vai acontecer nesse possível edital. Quais são as responsabilidades do futuro consórcio em relação ao governo? A gente vai ter que pagar mensalmente, anualmente, um valor que chama torna para o governo, a gente vai ter responsabilidade de investir nas áreas do entorno, tudo isso mexe com a equação financeira. Então, o último ponto é exatamente o modelo de negócio, dadas essas condições todas, de que maneira a gente equilibra receitas e despesas para que você tenha um negócio sustentável. Então, a gente tem vários modelos de receita e despesa, cenários, todas essas variáveis, mas são variáveis que têm que ser tratadas como premissas, na verdade. Então, o momento que a gente está hoje, que é um absurdo, né? A gente está falando que eu estava lá, desde outubro de 2015 já era público o desejo da concessionária sair do Maracanã. Em janeiro ela desmontou a equipe. Durante as Olimpíadas, acho que teve uma declaração mais forte que ela não podia mais operar, queria sair. Então a gente está falando de algo que daqui a pouco vai fazer aniversário de 2 anos e a gente não tem uma definição do ponto 1, que é vamos para uma venda dessa concessão ou vamos para uma licitação. Então a gente está perdendo um tempo enorme, a gente teve todo o período olímpico para que houvesse uma definição em relação ao modelo e a gente está não aguardando parado, a gente tem obviamente uma estratégia de negociação, uma estratégia de comunicação, a gente é extremamente ativo nessas questões, mas ainda dependendo desse passo 1, que é a definição do governo. Muitas vezes discutindo, ainda mais depois do Fla-Flu, o título do Flamengo, sobre o povão, né? Sobre o Geraldino estar fora do Maracanã. Como que isso vem sendo pensado, né, dentro do Flamengo? Eu lembro que na época, em 2013, quando o Flamengo começou a jogar no Maracanã, que os preços eram muito absurdos, assim, no final da Copa do Brasil, R$250, e aquela discussão toda. E se falou, o povo, né, entre aspas, né, tá de fora, o Geraldino, aquele velho torcedor, tá assistindo em casa pela televisão. Como é que está essa preocupação com esse torcedor
você acha que ele não está realmente indo mais ao Maracanã? O Flamengo tem se preocupado com essa parcela da torcida, lógico que é grande, mas que vai ao estádio, lógico que é bem menor, de baixa renda. Como é que isso é visto dentro do clube? Cara, esse é um assunto que a gente podia gravar horas sobre ele. Na verdade, assim, pegar um exemplo prático, você citou um preço, então talvez a gente possa começar daí. Você citou que a Copa do Brasil foi 250, eu realmente não sei, fui no jogo como torcedor, nem estava trabalhando no Maracanã ainda. A final do Fla-Flu, o ingresso mais barato era 80. Então, você tem algum tipo, sim, de entendimento do que possa ser feito esse equilíbrio, mas a gente tem que ver as coisas em contexto. Acho que o Flamengo, ele paga uma conta pela sua mitologia popular, por estar no Rio de Janeiro, diferente do que os outros clubes todos do Brasil pagam essa conta. Você tem culturas muito diferentes, né? Em São Paulo você tem um orgulho enorme no Palmeiras e no Corinthians, você está tendo recorde de renda, você ter sócios torcedores acima de 100 mil com um estádio de 40 e o clube fatura. Então existe uma cultura, não estou entrando no mérito de valor, mas existe uma cultura onde o clube não é cobrado pela questão da participação popular, muito pelo contrário, ele é exaltado por maximizar sua renda. Se você pegar o que acontece com o Atlético Mineiro, que é um clube popular de massa em Belo Horizonte, em Minas você tem um estádio pequeno para a Independência que faz com que o preço obviamente aumente, o programa sócio deles ainda está em desenvolvimento, mas acaba dando conta que um estádio de 20 mil os preços são muito mais altos e o Geraldinho Mineiro está fora. Então, quando a gente coloca esse peso inteiro no Flamengo, acho que o primeiro ponto é em contexto geral. O Geraldino, entre aspas, paulista, gaúcho, mineiro e também o antigo do Maracanã, literalmente, ele hoje tem muito mais dificuldade sim de ir ao estádio. Essa é uma realidade nova, mais real no futebol. Agora, você tentar entender isso de uma maneira um pouco mais objetiva, além do romantismo, além da indignação, além de um certo discurso de guerra de classes, esse não torcedor verdadeiro do Flamengo, você tem que entender um pouco o que mudou de lá para cá, o que mudou. Quando a gente fala da geral parece que foi ontem, mas faz tempo, né? Geral foi 2006, eu acho que foi a última reforma, 2005, foi a Pan-Americana. Então, acho que um pouco antes até, mas enfim, a gente está falando de algo mais de 10 anos, 15 anos. O que mudou de lá para cá? Você teve a introdução do programa de sócio-torcedor, que mudou completamente a lógica de precificação no Brasil inteiro. Você tem um aumento de utilização de direitos de meia entrada, que também mexe muito com a precificação. Então o que acontece hoje muitas vezes é o Flamengo vai colocar o ingresso a R$120. Absurda, a elitização, a gentrificação do estádio, etc. Quando você vai lá na prática o borderô, e muito pouca gente olha números, esses R$120 já por definição eles se tornam 60, porque 80% das pessoas com direito ou não acabam utilizando a meia entrada. Quando você fala do sócio-torcedor, esse sócio-torcedor ele paga muitas vezes a meia entrada do desconto de 50%, a grande maioria, 70%. Então você está falando de ingresso de R$40. Então, 30. Você acaba tendo, de certa maneira, a meia da meia. Então você acaba tendo muitas vezes um olhar superficial sobre o valor nominal do ingresso, sem entender que muitas vezes 1/4 desse preço é o preço praticado pela maioria de alguns setores. E aí acontece um fenômeno no Rio de Janeiro que é muito a cara do Rio. Em outros estádios no Brasil, direito em todos os estados, acontece aí sim uma divisão social muito grande. O que acontece? Você abre um setor popular, normalmente esse setor é ocupado também pelos organizados, e o público classe média, o público que vai com filhos, tendo mais alta renda, enfim, esse outro público de futebol, ele evita ir nesse setor popular. Isso acontece no Rio Grande do Sul, isso acontece em Minas Gerais, isso acontece em São Paulo. Então, naturalmente, esse ingresso mais popular, ele acaba sendo mais direcionado para o público efetivamente popular, onde a sua faixa de renda, o que cabe é aquele ingresso mais barato, e as coisas em tese se equilibram, tirando os clubes que têm muitos sócios-torcedores, onde o sócio-torcedor ocupa o espaço de quase todos os setores, mas preferencialmente esse cara prefere os setores centrais, outros setores mais tranquilos. Pela cultura do Rio de Janeiro, o que acontece é o inverso. O Rio de Janeiro ele tem características próprias. Você tem os extremos. Você abre um jogo do Flamengo de venda, o que acontece? O norte corre para ser esgotado, que é o nosso setor popular, e o Maracanã Mais ele quase é esgotado muito rapidamente. Então acaba acontecendo um paradoxo curioso no Flamengo. O sócio-torcedor que
em tese, generalizando, é o cara com uma renda mais estável, é o cara com bom crédito, tem cartão de crédito, consegue pagar o valor X da mensalidade, ele corre para o setor norte, que é o mais popular, porque tem essa cultura do Rio de mistura, de querer estar próximo do povo, de querer estar próximo da festa, só que talvez ele ocupe tanto esse setor mais popular que não sobra ingresso para exatamente esse povo que ele queria estar misturado. Então é um equilíbrio um pouco difícil essa questão de preço e questão de ocupação. O que eu posso falar é que se você comparar com outros estados e outros clubes, o ticket médio do Flamengo não é o mais alto do Brasil, está entre os 5, mas não é o mais alto do Brasil. Rio de Janeiro você tem uma lei que é hiper complicada, que é a lei de gratuidade, ou seja, você tem quando você tem um estádio cheio, você está falando de 10 mil ingressos, é uma loucura, você está falando de um valor enorme que poderia ser convertido em faturamento, que é colocado à disposição das crianças até 12 ou da melhor idade, dos idosos, antigos idosos, a partir de 65 sem corte social. Ou seja, se algum grande executivo aposentado de 68 quiser levar 5 netos, ele vai de graça. Você não tem corte social. Então, isso tudo pesa na equação do clube. Ou seja, o clube abre um estádio onde você já tem, vamos aproximar, 10 mil gratuidades, onde você tem 5 mil cativas, essas 15 mil pessoas, elas custam limpeza, segurança, catraca, ingresso, etc, que alguém tem que pagar essa conta. Então, você tem uma característica no Rio diferente de ocupação de setores, sendo repetitivo, você tem uma ocupação do setor popular muito rapidamente pelo sócio-torcedor, é o que primeiro esgota, e ao mesmo tempo você tem uma equação a ser resolvida onde você tem um estádio onde essas 15 mil pessoas no máximo, não chega a isso, porque a cativa ela não tem o cadastro inteiro das 5 mil, mas umas 12 mil pessoas no máximo, você de alguma maneira dilui o serviço delas com outros ingressos. Então, você pensar agora para esse jogo de Copa do Brasil que aconteceu na quarta-feira e a Flamengo e Atlético Mineiro. A gente lançou ingressos a R$50 para Flamengo e Atlético Goianiense, o que faz com que o preço para o sócio-torcedor que tem direito à entrada seja R$12,50. É um preço extremamente barato. Óbvio, ele está restrito a quem tem sócio-torcedor, então você tem uma tensão aqui nesse aspecto. Quando você fala R$60 para o Atlético Mineiro, é um bom preço. Você está falando de meia entrada a 30 e o meia da meia 15. Então é um pouco complicado essa pecha que joga muitas vezes no Flamengo de elitização, como se o Flamengo fosse dono do Maracanã, o Flamengo tivesse formado o estádio, o Flamengo fosse o culpado da modernização e aumento de custos e valores do futebol. Mas eu digo que a gente aplica uma política de preço que em alguns momentos você tem acesso sim a valores mais baratos, e uma política de preço sendo correto no sentido de elogio até o trabalho que a gente desenvolve, uma política de preços correta tanto que ela tem esgotado. Quando você erra no preço, se bem que fala quando você acerta no preço e tudo esgota, que você cobrou barato. Mas em tese a gente tem acertado nessa precificação, e essa questão do perfil do torcedor é algo que eu acho que ele está inerente ao contexto do Brasil, ao contexto de uma série de questões, e um pouco desse discurso que eu acho ruim, tá? de oposição ao torcedor raiz, ao torcedor Nutella, ao selfie. Eu acho que a gente fica acabando criando uma série de estereótipos onde na verdade são todos rubro-negros, todos têm amor ao clube, cada um se comporta de uma maneira na arquibancada, mas imputar ao Flamengo essa obrigação de não, você tem que ser o clube popular, onde você vai ter ingressos, acabou de falar, ingressos a R$12,50, a gente quer cobrar que tipo de ingresso? R$8, R$7? Não faz muito sentido. Então, acho que essa cobrança é um pouco exagerada. Existe sim a preocupação de você ter ingressos em alguns jogos mais acessíveis, mas obviamente em finais, em jogos de Libertadores, você tem uma oportunidade, uma necessidade de faturamento e uma demanda de torcedores dispostos a... Você deu o exemplo da Copa do Brasil, que talvez tenha sido, talvez não, acho que na história foi a maior renda e a maior precificação, num momento especial onde você acaba tendo preços majorados. Então, é uma questão que envolve uma série de aspectos. A gente falou aqui desde o aspecto cultural do Rio de Janeiro, da mistura, até um aspecto mais duro e frio, mas que existe, que é o financeiro. Mas acho que, se você for analisar os nossos preços, está existindo um certo equilíbrio e uma certa preocupação sim. Fala um pouquinho da ilha, né, que acabou virando um assunto polêmico. Hoje é dia 9 de maio e saiu até uma matéria no Esporte falando sobre atraso, não sei o que, todos os problemas que a gente já conhece, né, problemas não é problema, né, mas questões de obra, né, que é natural que cause certo transtorno e tal. E como é que está faltando hoje para o Flamengo, de fato,
ter um estádio disponível, o Flamengo poder escolher o dia que vai estrear, né, lá na ilha. O que está faltando? Acho que mais uma vez, até pouco de perspectiva, a gente está falando de 4 meses de obra para montagem do estádio, tirando a parte social da Portuguesa, que já é concreto, já é um prédio colocado na edificação já existente, do zero, né? A gente já desmontou toda a estrutura que lá estava existente, montamos um estádio do zero. Então 4 meses não é um prazo tão ruim, primeiro. É um processo onde você tem, é como se tivesse 2 etapas. Você tem uma etapa que praticamente, a gente está falando hoje dia 9, amanhã dia 10, que era até a nossa perspectiva de jogo. Eu diria que dia 10 o estádio estaria funcional em termos de obra, em termos de equipamentos, etc. Se não for dia 10, vai ser dia 11, agora que a gente não tem a pressão no dia 10, talvez isso vá para dia 12, mas você tinha todas as condições de ter o estádio funcional dia 10. Isso é obra e ajustes para o estádio ser operacional. Um outro processo é o processo de licenciamento. É diferente você licenciar o Maracanã, como a gente mesmo fez agora na volta das Olimpíadas e na volta desse ano, onde o estádio já é licenciado, onde na verdade você está simplesmente mostrando que o que já foi aprovado está de acordo. A gente está fazendo licenciamento de estádio do zero, um estádio novo. Isso demanda mais tempo de bombeiros, mais tempo de polícia que está atrelada a bombeiros, demanda vigilância sanitária, demanda a prefeitura, demanda a CREA, demanda 7 Rio. Você, na verdade, você tem um arcabouço de entidades, a própria CBF, que você tem que ter autorização para esse licenciamento. Esse licenciamento, obviamente, é burocrático, obviamente é demorado, não é algo tão rápido. Então a perspectiva nossa é que a gente nas próximas 2, 3 semanas consiga ter absolutamente todos os licenciamentos para a gente poder, o nosso jogo oficial no Rio de Janeiro é dia 4 de junho, com o Botafogo. Então a perspectiva é que a gente possa optar em ter o jogo na ilha ou ter o jogo no Maracanã a partir do próximo mando nosso, que seria, como eu abri a conversa com você explicando sobre o Maracanã, sobre o imbróglio em termos de aluguel, vai ser uma ferramenta maravilhosa, ou seja, você vai poder optar, olha, faz mais sentido jogar no Maracanã, faz mais sentido jogar na ilha, além, óbvio, da possibilidade que existe do Maracanã estar na mão da Lagardère, e a gente já colocou claramente uma posição de oposição a essa nova gestão que faria com que a gente concentrasse os jogos na Ilha do Governador. Então a ilha, ela surge como uma necessidade, não teria como a gente ter mais um ano viajando para Cariacica, viajando para São Paulo, viajando para Natal, para Manaus, pelo Brasil inteiro. A gente precisaria estar nas nossas raízes, precisaria estar aqui no Rio de Janeiro. Esportivamente isso faz uma certa diferença. Então, na prática, a gente está falando que a ilha vai estar pronta para o terceiro mando do Flamengo contra o Botafogo. A perspectiva é essa. Então, assim, tirando essa parte, vamos dizer assim, burocrática, né, que aí entra também jurídico, essa questão toda, blá blá blá. Vamos dizer assim, entre outros setores que, vamos dizer assim, não fica só da sua responsabilidade, entre aspas, né? O Flamengo teria condições de mandar o jogo no dia 10, ou seja, no caso, amanhã, se não fosse essa parte... A perspectiva até sexta-feira, até segunda-feira era essa. Agora, obviamente, você não precisa virar 3 turnos para colocar os refletores, não precisa... Mas você diminui, você obviamente diminui, mas a perspectiva nossa era exatamente ter um estádio funcional no dia 10. Aí, obviamente, não envolve nem só a minha área, envolve a área de patrimônio, que é responsável pela obra. O que eu faço é exatamente fazer essa interação entre a edificação, entre o patrimônio e torná-la operacional. E aí tem a parte toda de legalização que daqui a pouco vai estar resolvida. O que a gente só espera é que todos os estádios tenham exatamente esse rigor. A gente realmente gostaria que tenha esse rigor no estádio do América, que o Fluminense manda os jogos. Pena que não teve esse rigor no tempo da Portuguesa do ano passado e assim por diante. Espero que os estádios do Rio estejam passando pelo mesmo processo que é correto, né, para a legislação de rigor que a gente está passando. Todos esses problemas que o Flamengo teve, né, o tal do buraco, que virou uma polêmica, teve também buraco na época do Botafogo, mas não teve essa repercussão toda, essa questão do leilão, todos esses problemas eles estão, não vou dizer isso, mas estão por hora, a questão do buraco, claro, vai estar resolvido, né? As coisas que envolvem essa parte jurídica e tal, isso momentaneamente, junto com esses problemas de obra que teve lá, que foi noticiado, que virou polêmica, estão resolvidos? Como é que essas partes aí que viraram muito polêmica, muitas discussões em todas as redes sociais e na imprensa? Não, esses dois problemas, tanto a questão da tubulação do desvio quanto do leilão, já estão absolutamente resolvidos. Então esses dois aspectos, a gente já passou por essas etapas.
como você falou, acho que tudo no Flamengo tem uma repercussão maior, então é quase um Big Brother de uma obra, e a gente sabe que obra você tem contratempo, você tem atrasos, você tem avanços mais rápidos em umas áreas, em outras não. Mas é um estádio que é super importante para o Flamengo, exatamente para ter uma opção de não viajar e ter uma opção para o imbróglio, a indefinição do Maracanã. E acho que para o torcedor rubro-negro vai ser uma experiência realmente nova. Um estádio customizado com a cara do Flamengo, operado pelo Flamengo, pensado para o Flamengo, obviamente de menor dimensão, mas acho que é uma experiência que vai ser muito interessante de proximidade. A gente tomou algumas decisões arriscadas, mas confiando um pouco na parceria com o torcedor, de não ter alambrado, de ter a proximidade máxima à linha de campo. E outro aspecto que, obviamente, é uma questão de projeção, uma questão de desejo, de torcida, não é uma questão de promessa ou de certeza, é que isso se reflita em resultados dentro do campo. A tendência é que você tendo seu campo, um caldeirão, gramado está espetacular, você tenha condições para que o clube exerça um mando de campo muito mais forte do que ele exerce no Maracanã. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o estádio próprio, vem se discutindo, inclusive eu fiz até um vídeo, eu acabei colocando, falava no caminho Niemeyer, lá em Niterói, lá no terreno, na verdade é o terreno ao lado, se fala do terreno da Barra. Como é que está essa discussão? Você tem participado disso? Já tem projeto? O estádio já tem capacidade? Como é que está essa discussão do estádio próprio do Flamengo? Existem estudos em relação a isso, mais na área de patrimônio do que na área que eu trabalho. É um estudo real, não é simplesmente uma questão de discurso, mas obviamente ele está atrelado muito à definição do Maracanã. Então, sim, existe um trabalho intenso em identificação de terrenos, em entendimento. Quando a gente fala de estádio próprio, parece uma decisão assim simples, não? De viabilidade financeira, de financiamento, etc. Mas sim, existe um trabalho muito sério em relação a isso, a diversas opções e hipóteses dentro do Rio de Janeiro, mas sempre atrelado à definição do Maracanã, mas existe uma linha de trabalho muito forte em relação a isso. E o terreno ali em Niterói é esse que tem ali, não sei se você conhece Niterói, então tem aquela parte do caminho Niemeyer e o terreno seria ali, vamos dizer assim, você tem um caminho Niemeyer à frente, né, que ele é do lado, você sai vindo do Rio, você sai na ponte, você pega aquela rua direta ali, e você pega o terminal, a entrada do terminal está à sua esquerda e ele à sua direita. E à sua direita está a área isso do mesmo, terreno. né? Porque falaram do estádio do Carrefour, que é um estádio, inclusive, eu tive essa informação de dentro da Prefeitura de Niterói, que é um estádio privado que vale mais de 100 milhões de reais aquele terreno onde funciona. O terreno é hipervalorizado. O Carrefour ali. Agora, o estádio na Gávea, né? Que vamos dizer assim, não é uma construção, seria uma reforma, né? Já tem um estádio, entre aspas, tem um campo, tem a arquibancada, que era a realidade da época, quando ele foi fundado. Como é que está também isso? A gente pode, independente do Flamengo ter seu estádio próprio, do Flamengo ter o Maracanã, da Gávea vir há alguns anos ser reformada, de aumentar sua capacidade, de ter um estádio ou um estádio boutique, que atenda jogos pequenos, isso também vem sendo discutido. O estádio boutique é um termo complicado. Mas assim, eu acho que ele segue um pouco a lógica, em termos práticos, tá? Em termos práticos ele segue um pouco a lógica da ilha, ou seja, é interessante sim você ter um estádio de capacidade entre 20 e 25 mil pessoas que te permita variar de jogos caso você tenha a possibilidade do Maracanã. O Maracanã, mais uma vez, volta a falar, não é um estádio para capacitar jogos com potencial de público menor que 25. Em outros aspectos, quando a gente fala de estádio próprio, obviamente o mundo ideal e o mundo óbvio era a gente ter um estádio aqui com uma capacidade obviamente menor do que o Maracanã, mas que atendesse o Flamengo como um todo, para jogos menores, médios ou jogos grandes, um estádio para 40, 45, enfim, ter altos, um estádio desse tamanho. E além disso, acho que existe um desejo do associado, do torcedor, de ter realmente a Gávea como sua casa, de fato, de direito e de campo. Tudo isso depende de, mais uma vez, autorizações. O Maracanã em tese, vírgula, se o Maracanã sair, mesmo assim seria necessário ou desejável um estádio de 20, 25. Podemos dizer hoje, tipo assim, que é o tweet do Tabet lá de 2015, que ele fala melhor do que um estádio, são dois estádios. 2016, né?
é o pensamento do Flamengo, ou seja, um estádio, vamos dizer assim, de capacidade grande e um estádio de capacidade menor. Tá, esquecendo os nomes dos independente dos lugares. Independente dos estádios dos locais, seriam as duas saídas, ou seja, ou você tem aí não tem como não ter um nome, ou você tem o Maracanã, que é um estádio gigantesco para 76 mil pessoas, e aí você necessariamente teria que ter, necessariamente não, em termos de desejo ideal, seria você ter uma opção para 20, 25 mil pessoas, ou você tem um estádio de 45 que resolve tudo isso. Então, na verdade, são as várias hipóteses. E a Gávea, sim, é um desses estudos, é um desses incrementos que a gente gostaria de ver sendo realizado. E hoje, eu não sei se você participa dessas reuniões, que acho que o Anselmo Góes já deu mais de uma vez que vem sendo feitas reuniões com a prefeitura, acho que até a Patrícia Amorim, a ex-presidente, que hoje é secretária de esporte, subsecretária, né, de esporte, parece que vem tomando a frente com relação a isso. Podemos dizer que essa discussão hoje é uma realidade. Isso também, como o estádio próprio, essa discussão vem acontecendo, a questão da Gávea também vem acontecendo, e como é que está a repercussão, não sei se você vai poder responder isso, mas da questão aí da Associação de Moradores, que parece que já voltou a se manifestar novamente, teve algo nesse sentido que ocorreu aí na imprensa. Sobre a Associação de Moradores não tenho notícia sobre isso, acho que é natural ter uma preocupação sobre o estado, acontece na ilha, aconteceria isso em qualquer bairro, é natural. Em relação às conversas, sim, essas conversas existem desde a gestão passada da prefeitura, acho que o Flamengo nunca deixou de trabalhar ou entender a possibilidade do que ele pode fazer aqui na Gávea, tanto na área do multiuso quanto na possibilidade e no desejo de ter um estádio aqui. Então as conversas não são recentes, as conversas acontecem há muito tempo, mudou a gestão, então obviamente você começa um processo, pelo menos com interlocuções diferentes, mas sim, é uma outra linha de trabalho. Então quando a gente fala de estádios, você está mais com patrimônio, é sempre uma dupla em relação a, pensando um pouco nas vice-presidências, um pouco do Grobel e do Rafael, você tem, na verdade, a linha do estádio próprio, a linha da Gávea, a linha da ilha que está sendo realizada, a negociação do Maracanã. Então, na verdade, são várias linhas de trabalho em paralelo e com troca de experiências entre operação e patrimônio para que a gente dê uma solução para essa questão de estádio no médio prazo. Assim, pelo menos para a torcida, para a gente sempre teve entendimento, e tem até hoje esse entendimento de que o poder público sempre olhou assim meio de lado, assim, meio que de rabo de olho, assim, meio atravessado, quando, para poder, não é beneficiar, seria ajudar o Flamengo em alguma coisa. Hoje, tendo, vamos dizer assim, a Patrícia Amorim, que é ex-atleta do clube, ex-presidente, conselheira do clube, deve ser, sei lá, emérita, deve ser alguma coisa nesse sentido também, que eu não sei, mas é sócia proprietária. Isso tem facilitado essa aproximação do Flamengo com a prefeitura, né, com relação nessa discussão no estádio aqui na Gávea? Bem, então, começando pela tua pergunta, que teve atos falhos de beneficiar, eu acho assim, independente da interlocução que você tenha desde a prefeitura, do governo, eu acho que você não pode esperar que você seja beneficiado, ou que você seja ajudado, mas acho que o espírito, que acontece... parceria, na verdade. Acho que o espírito que acontece muito da torcida é um pouco isso. Eu não sou beneficiado, eu tenho não sei quantos por cento da população, etc. Eu acho que o papel do poder público é ser profissional no sentido técnico, ou seja, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que beneficia a cidade ou o estado. Então, na verdade, acho que não existe uma expectativa do Flamengo ou da gestão em ser beneficiado. O que a gente não quer é não ser prejudicado. Claro. São duas coisas muito diferentes. Então, acho que não existe nenhuma intenção de ter uma moleza, uma ajuda, uma parceria em algum sentido de benefício. O que existe é um desejo de respostas técnicas ágeis e que a gente não seja prejudicado pelo potencial, pelo desejo, pelo objetivo, etc., de você poder ter opções em relação ao estádio. Isso passa pela eleição do Maracanã, isso passa, que é uma outra interlocução, isso que é estado do governo, isso passa pela prefeitura, que sim, a Patrícia hoje é uma interlocução importante lá dentro, mas não existe nenhuma expectativa ou cobrança de algum benefício. Acho que não é a postura do Flamengo. Eu falei isso porque você deve conhecer essa história, quando o Márcio Braga, na última gestão dele, tinha já praticamente tudo aprovado, em 2007 isso, o estádio, César Maia. Na época do César Maia, e aí do nada, foi tudo vetado pelo, não sei se foi o Sérgio Cabral, e aí falou que fulano, secretário e tal, escutou uma história de ciclano falando alguma coisa no restaurante, as histórias loucas
que surge. Por isso que eu coloquei esse termo de benefício, não o benefício de ser algo ilícito, né? O Flamengo vai chegar para construir um estádio aqui de 60 mil pessoas, que vai ser super prejudicial para a população aqui vizinha, e não, porque o Flamengo é parceiro e não nesse. Não, entendi, claro. Eu peguei só, desculpa, eu peguei teu gancho. É bom você colocar. Eu peguei só o teu gancho porque eu sinto um pouco que, por mais que a gente tenha às vezes um pouco de receio de utilizar a palavra real, existe um pouco essa cobrança da torcida em relação a isso. Acho que o Flamengo hoje não precisa de ajuda, ele precisa, volto a dizer, ele precisa de respostas técnicas rápidas, que não seja prejudicado, seja no Maracanã. Vamos dizer assim. Mas de alguma maneira não seja barrado o seu crescimento. Acho que o Flamengo hoje tem uma capacidade de investimento, uma capacidade de gestão que permite sim a gente estudar, seja em Niterói, seja na ilha que a gente já está realizando, seja no Maracanã, seja na Gávea. O que a gente não quer é exatamente ser prejudicado nessas possibilidades. Mas as conversas estão andando e acho que estão sendo bem tocadas. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí um comentário e saudações rubro-negras.